Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Deus te abençoe ricamente. Aleluia. Vamos orar? Vamos. Senhor, bom dia por esse dia, o teu poder, a tua graça, cobre-nos com teu sangue, nos abençoa. E que tenhamos um tempo rico aqui na tua presença. Abençoa cada filho teu, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Alô! Alô você, bom dia Manaus, amo vocês, terra boa. Bom, Brasil é maravilhoso, não é? Então, vamos lá. Recife vai parar. Bispo Daniel, parabéns, fazendo um trabalho fantástico aí em Recife. E Recife vai parar com todas as igrejas reunidas, celebrando e glorificando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos lá. Vamos falar hoje sobre as 7 igrejas. Bom dia, bom dia. Vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E vamos começar como aqui em Efésios, a igreja de Éfeso, ok? Tá? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o teu esforço como a tua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Vamos lá. Você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o meu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nós começamos aqui agora uma série que vamos falar das 7 igrejas. 7 candelabros, 7 estrelas e Jesus Cristo, que segura as estrelas, que são, claro, as igrejas, e o candelabro, que é a luz, que é Jesus, que declarou em João: eu sou a luz do mundo. Vamos falar um pouco sobre Éfeso. A igreja de Éfeso, na Ásia, era uma igreja localizada em uma região que havia um bom poder aquisitivo e haviam pessoas muito ricas, e era dominada pelo Império Romano. E muitas pessoas seguiam as doutrinas da mitologia grega. Porém, havia um grupo de judeus naquele local. E Paulo, ele começou a pregar contra a idolatria, porque na cidade de Éfeso também tinha um templo que era a uma deusa chamada Diana, a conhecida Diana dos Efésios. Bom, Paulo esteve lá pregando. Depois a igreja começou a crescer, porque na verdade Paulo começou pregando na sinagoga. Ele saiu de Éfeso e deixou Priscila e Áquila e também um outro missionário chamado Apolo. A igreja cresceu. Paulo voltou e ficou 3 anos em Éfeso. Então, era uma igreja constituída. E uma igreja que
nos padrões daquilo que é a igreja verdadeira. É uma igreja que orava, uma igreja que buscava, uma igreja que praticava a caridade, uma igreja que andava na presença de Deus, e uma igreja que estava desassociada de toda aquela malignidade que o Império Romano e que Éfeso produzia por causa da sua riqueza. Então eles eram o quê? Aqui o Espírito Santo fala, esforçado. Era uma igreja que se esforçava. Por quê? Sem esforço, nós não conquistamos o reino de Deus. E Jesus falou que o reino de Deus é conquistado à força. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Portanto, quando há acomodação na igreja, quando a igreja é passiva e ela não agride as obras do inferno, ela não tem esforço, portanto, não tem conquistas. E Deus falou para Éfeso, eu conheço o teu esforço, com a sua perseverança. Tá? Então você é uma igreja realizadora, você é uma igreja que se esforça para conquistar, e você é uma igreja que tem perseverança. E também, eu sei que você é uma igreja que não tem conivência com o mal, mas sim, você tem uma relação com as coisas boas. Ora, então vocês vejam que Éfeso era verdadeiramente uma igreja que tinha muita estrutura espiritual. E uma igreja que era marcada pelas suas realizações, tanto que foi uma das igrejas na Ásia que à sua época mais cresceu. E consequentemente, essa igreja se tornava um padrão. Então o fato de não ter nenhum tipo de associação com as trevas, o Espírito fala, eu sei que você não suporta a maldade, que você não suporta os maus, e que vocês também puseram à prova os falsos apóstolos, que vocês descobriram que eles são mentirosos. Do que o Espírito Santo estava falando? Porque na ausência de Paulo, Paulo deixou Priscila e Áquila, e também veio Apolo, que eram discípulos de Paulo. Mas, como as pessoas, alguns aproveitadores, sabiam que Paulo estava realizando através do Espírito Santo, estava abrindo as igrejas, então eles vinham sorrateiramente para tentar mudar a cabeça das pessoas. E se diziam apóstolos, porque a partir do momento que Paulo tem essa revelação apostólica, muitos outros queriam evocar para si. E eles queriam realmente dominar a igreja. Só que eles puseram à prova. E Éfeso viu que eram mentirosos. Então as obras de Éfeso, porque o homem espiritual discerne todas as coisas e ninguém é discernido. Ora, eles tendo discernimento significa o quê? Que o Senhor Jesus estava na igreja. Que aquele que tem os 7 candelabros, a chama estava acesa. E hoje, lamentavelmente, o que acontece é que as pessoas, elas não se preocupam em buscar discernimento. Então, os ventos de doutrina levam as pessoas para cá e para lá e ficam desgovernadas espiritualmente porque não tem fundamento. Não procuram se fundamentar na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos profetas e na palavra de Deus. Ora, se um prédio não tem fundamentos, ele vai ruir. E a vida espiritual de muitas pessoas tem ruído por causa disso. Porque nesses tempos difíceis, vêm os falsos apóstolos, vêm os falsos profetas, vêm os falsos cristos, e que na verdade buscam apenas alimentar o seu ventre, os seus próprios interesses, e trazer confusão na cabeça das pessoas. E a igreja de Éfeso tinha se preservado, porque é importante nós nos preservarmos como igreja.
É importante nós nos preservarmos como corpo, porque é uma época em que os lobos estão aí para atacar o rebanho e Satanás vem para matar, roubar e destruir. E a igreja de Éfeso era assediada primeiro por toda aquela, e tem mais que eu vou falar aqui também, era assediado pela doutrina da mitologia, aonde adoravam a Diana. Eram assolados pela prostituição que havia em meio àquela malignidade. E era também assediada pelos falsos apóstolos, porque, ainda ontem eu conversava com a bispa, é muito fácil a pessoa simplesmente estar na internet, não ter uma igreja. É muito mais cômodo, né? A pessoa está na internet, fala aqui, ministra alguma coisa, segundo aquilo que é a cabeça dele, mas ele não vive o dia a dia da igreja, ele não acompanha, não discipula, não paga um preço. Então aí realmente são aqueles que são aproveitadores, exploradores, mas que efetivamente não tem nada realmente daquilo que é doação, do chamado. Ora, então se nós tivermos o Espírito Santo, nós sabemos discernir aquele que tem e aquele que não tem, aquele que é e aquele que não é. E a identificação do Espírito nos mostra quem são aqueles que realmente são servos. Agora, a pessoa que se torna impessoal, e eu vejo, meu Deus do céu, tudo tem que acontecer na igreja, tudo tem que acontecer exatamente na comunhão, e tudo tem que acontecer num relacionamento. Por isso que não adianta querer pregar contra a igreja, não adianta querer se levantar contra a igreja, porque contra ela as portas do inferno não prevalecem. Agora, nós não podemos de maneira nenhuma aceitar a ingerência em nossas vidas de pessoas que nós não temos sequer relacionamento, que as pessoas não têm absolutamente nenhum tipo de liga espiritual. Então, veja bem, além de serem assediados pela doutrina de Éfeso, que era da Diana de Éfeso, os falsos apóstolos, os falsos profetas, eles ainda eram assediados pelos nicolaítas. Vocês viram que eu li aqui? Que fala assim, olha, mas tenho a teu favor o fato de que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram, isso aqui possivelmente vinha de um cara que se chamava Nicolau, e que ele pregava a doutrina de Balaão e dos Balaíns. E ele queria subverter as pessoas através de um espírito de divisão. Então ele ia, como o próprio Paulo fala a Timóteo, sorrateiramente nas casas, ia e assediava as pessoas e trazia divisão à igreja. E quando o Espírito fala, eu sei que vocês odeiam a obra dos nicolaítas, porque a verdadeira igreja de Éfeso, a igreja cheia do Espírito Santo, ela não aceitava, porque nós não temos comunhão com as trevas. Não há como nós comungarmos. Então era um cenário que, por um lado, eles tinham todo tipo de resistência espiritual. Eles não aceitavam a doutrina dos nicolaítas. Eles não se entregavam aos caminhos de Balaão. Eles permaneciam firmes na integridade espiritual. Mas aquela geração havia passado e chegou a nova geração. E aquela geração, juntamente com alguns antigos, começou a esmorecer na fé. Começou a se entregar na fé. Começou algumas coisas que são perigosas e que eu vou falar para vocês. A primeira, a permissividade. Satanás quer que você se torne permissivo. E nesses dias do anticristo, e nesses dias
dos fins, Satanás procura realmente mixigenar, misturar tudo aquilo que realmente é obra de Deus com obra de Satanás. E essa permissividade leva as pessoas a abrirem mão da santidade. Agora Deus fala: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, que comunhão tem luz com as trevas? Que comunhão tem o ímpio com o crente? Não há, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Agora, a hora que você se permite, então, eu vou dar um exemplo, tá? Você vai na casa de um amigo super querido teu e tal. Aí, de repente, o cara tá lá assistindo um filme pornográfico. Ah, eu preciso dar testemunho. E você senta e assiste o filme. Isso é testemunho? Pelo contrário, isso te torna participante das obras das trevas. E é o que Satanás quer que nós façamos. Nos tornemos permissivos quanto a valores espirituais. Valores são valores. Entendimento daquilo que é realmente o bem e o mal, nós temos através do Espírito Santo. Então é importante que não sejamos permissivos. E aquela igreja, ela que andava na presença de Deus, ela que tinha o Senhor Jesus Cristo no centro, ela começa a se tornar permissiva. E aí, obviamente, Satanás trabalha. Então guarde o teu coração para que você não se torne permissivo. Porque o Salmo 1 fala que o quê? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Eu vou contar rapidamente aqui para vocês uma história. Há uns dias atrás eu fui almoçar com uma pessoa muito conhecida, muito famosa, né? E quando nós chegamos, eu sentei e ele chegou e falou: olha, eu tenho aqui uma pinga que todo mundo que senta nessa mesa adora. E os meus amigos sempre me pedem um pouco dessa pinga. Apóstolo, eu sei que o senhor não bebe e tal, mas toma um pouquinho dessa pinga, só um golinho, só sente o sabor. Ora, só sente o sabor? Bebe. Eu falei: desculpe, eu não quero sentir o sabor e eu não bebo. Pô, mas isso é antissocial. Não se trata de antissocial, se trata da minha convicção. Por quê? Se eu tomar aquele pouquinho de pinga, claro que não ia me fazer mal nenhum no sentido físico, tal, mas seria uma contaminação espiritual daquele que eu estaria abrindo uma brecha para isso, tá? Ora, veja bem, será que nós não temos que tomar posição? Por causa da permissividade, por causa, segundo, da frieza espiritual, o que aconteceu? Satanás conseguiu roubá-los, fazer a igreja cair. E Deus disse a eles: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Por que que o Espírito no Apocalipse escreve essa palavra às igrejas e à igreja específica de Éfeso? Escreve porque é exatamente nesse período apocalíptico que Satanás faz com que as pessoas da igreja percam o primeiro amor. E o que é perder o primeiro amor? Porque se Paulo fala que o amor nunca acaba, então que confusão linguística ou de linguagem é essa? Na verdade, o Espírito estava falando
sobre o esfriamento. Esfriamento que Jesus falou em Lucas 18:8. Haverá porventura fé na terra, quando voltar o Filho de Deus? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, o esfriamento espiritual é exatamente aquilo que aconteceu na igreja de Éfeso. E o que é frieza espiritual? É não sentir mais a presença de Deus. É não ter mais desejos para a obra de Deus. É você se tornar uma pessoa egocêntrica. É você se tornar uma pessoa individualista. É você que orava, não ora mais. É você que jejua e não jejua mais. É você que as coisas se tornaram simplesmente inconsequentes. Você não tem mais aquele ânimo de servir a Deus. Você abriu mão da leitura da palavra. Você simplesmente não quer nada. Eu não prego, eu não faço, eu vou na igreja de domingo e acabou. E isso é realmente um dos sintomas da ação do anticristo nas igrejas do Apocalipse. E nós estamos vivendo isso. Por quê? Lembra-se da onde você caiu. Você era uma pessoa tão cheia do Espírito. Você é uma pessoa que falava em línguas, não fala mais. Você é uma pessoa que orava e não tem orado mais. As tuas lutas e os teus problemas se tornaram maiores do que a tua fé e da tua esperança. Você passou por tantas guerras, e essas guerras conseguiram subtrair de você, conseguiram tirar de você toda a tua força espiritual, e você se entregou. E aí, é uma queda aqui, é outra queda ali. É você tornar-se o quê? Apostático. Você apostatou da fé. E Paulo fala a Timóteo, que nos últimos dias muitos apostatarão, muitos se tornarão frios na fé por ouvir e seguir doutrinas de demônios. Então, o espírito da apostasia, ele trabalha associado ao espírito do anticristo, exatamente como Paulo fala, para enganar os próprios escolhidos. Então, quando a igreja não tem, é uma igreja permissiva, quando a igreja não tem os dons do Espírito, quando a igreja não evangeliza, quando a igreja é morna, e quando a igreja não tem uma relação forte com o poder do Espírito Santo, vem o esfriamento. E aí, o Espírito Santo alerta: tenho contra você que você abandonou o teu primeiro amor. Então nós temos que fazer um exame. Eu sou a mesma pessoa? A essência permanece em mim? Eu que saía para evangelizar, estou evangelizando? Eu que visitava os enfermos, estou visitando? Eu que orava? Eu que tinha sede pelo evangelismo? Eu que não tinha limites para me entregar totalmente e me doar a Deus? Agora eu me tornei o que? Um crente nominal? Eu me tornei uma pessoa crítica? Ora, então, volte ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor e se arrepende. Por quê? Se você não voltar ao primeiro amor, se você não se arrepender, então eu virei e tirarei o candelabro, vou tirar a luz, e aquilo que você era, a igreja pujante, a igreja trabalhadora, a igreja que fazia diferença, vai ser simplesmente tirado da presença de Deus. E aí ele fala: quem tem ouvidos ouça. E o Espírito continua falando: eu quero te dar mais, eu quero te marcar, eu quero te liberar, eu quero te dar experiências. O Espírito Santo te fala:
eu quero fazer uma obra através da tua vida, porque ainda que o teu coração esteja enfermo, ainda que você esteja debaixo de decepções, nunca será Deus, sempre será o homem que te decepcionou. Ainda que você ache, eu oro, Deus não me ouve. Não, são os teus sentimentos, não é aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, porque Deus falou para Daniel, lá no capítulo 10, no primeiro dia que você começou a orar. Então, nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão dessa vida abundante em Cristo. Não podemos abrir mão da nossa relação viva com Deus, porque Deus fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao vencedor eu vou lhe dar alimentar-se do fruto da árvore que está no paraíso, a árvore da vida. E a árvore da vida que está descrita em Apocalipse 22, que está no centro da cidade, e que dá fruto, e o seu fruto são 12 para alimento e para a cura dos povos. Agora, se você não mudar, se você não voltar ao primeiro amor, se você não se entregar, e se você viver apenas como um crente nominal, frio e crítico, e uma pessoa que não tem frutos, você não se alimentará da árvore da vida. Então, é necessário que o exemplo daquilo que o Espírito Santo fala para a igreja de Éfeso esteja vivo e permanente sobre as nossas vidas. E que nós realmente não possamos, que nós não tenhamos brechas em nós, no sentido espiritual. Eu não estou falando que você não vai errar, porque todos nós erramos. Não vou falar que você não vai pecar, mas eu estou falando, 1 João capítulo 4, aquele que nasceu de novo não vive pecando e o maligno não lhe toca. Porque hoje nós temos que buscar a verdadeira conversão, temos que pagar um preço, e o preço é renunciar. Quem não for digno de deixar pai, mãe, mulheres, filhos e filhos por amor a mim, não é digno de mim. Então, meu querido, em nome de Jesus, que nós não deixemos a nossa chama espiritual ao ponto de perdermos o primeiro amor, mas que você se renove, que você se recicle, que você seja cheio do Espírito, e que em nome de Jesus você permaneça em pé. E se porventura você havia esfriado, se porventura você estava acomodado, e você estava preso aí nas suas próprias razões, falar, a partir de agora eu não quero saber de ministério, eu não quero saber de me envolver, já me machuquei muito, já quebrei a cara, eu vou ficar aqui na internet. Não, em nome de Jesus, volta ao primeiro amor. É o Espírito clamando, volta ao primeiro amor. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, graça e paz. Uma quinta-feira abençoadíssima, e amanhã estaremos juntos a partir das 7h30 da manhã. Vamos orar comigo? Senhor Deus, dá-nos discernimento e força, dá-nos perseverança e cobre-nos com teu sangue. Não permitas que o nosso coração se esfrie, que a chama se apague, e Pai, e que Satanás nos torne, Senhor, ó Deus, como os filhos da apostasia, mas pelo teu poder renova as nossas forças, pelo teu poder trabalha com o Espírito Santo em nós. Levanta na tua força e dá um dia de vitórias. E dá, Senhor, a cada um dos teus filhos a tua unção. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, queridos. Muito obrigado. Até amanhã, 7h30. Graça e paz. Divulgue essa live, porque ele voltará com poder e grande glória. E todo olho verá e toda língua confessará que ele é o Senhor. A igreja que não está no primeiro amor, ela não vence a tribulação. A igreja que está no primeiro amor é uma igreja cheia da unção, do poder do Espírito Santo de Deus. Valeu demais, amo vocês, até amanhã.